Olá galera, tudo bem? Hoje iremos abordar sobre um tópico muito interessante no ramo da ecologia: relações ecológicas, e que é bastante recorrente no Enem. As relações ecológicas se baseiam na ideia de que nenhuma espécie de ser vivo é totalmente independente, uma vez que direta ou indiretamente depende de outras para sobreviver. São divididas em relações intraespecíficas e relações interespecíficas. Intraespecíficas são estabelecidas entre seres de uma mesma espécie, e interespecíficas estabelecidas entre seres de espécies diferentes. E elas também podem ser harmônicas ou positivas, quando não há nenhum tipo de prejuízo para os organismos, ou então desarmônicas ou negativas, quando pelo menos um dos organismos associados é prejudicado. Relações intraespecíficas harmônicas. Colônias são associações entre indivíduos de uma mesma espécie, ligados anatomicamente, formando uma unidade estrutural em que poderá, ou não, haver divisão de trabalho, como por exemplo os recifes de corais e as bactérias. Também temos sociedades, associações entre indivíduos de uma mesma espécie que vivem juntos, organizados de modo cooperativo, através de uma divisão de trabalho, não ligados anatomicamente uns aos outros. Como exemplos temos a colmeia e o formigueiro, onde há diferenciação de castas, rainhas, zangões e operárias. Relações intraespecíficas desarmônicas. Canibalismo é a relação na qual um indivíduo mata o outro da mesma espécie para dele se alimentar. Temos como exemplo a fêmea do louva-a-Deus, que tem o hábito de matar e comer seus parceiros durante o ato sexual, o que é bem chato para os machos. Competição: disputa entre indivíduos de uma mesma espécie pelos mesmos fatores, a exemplo da reprodução, alimento e habitat. Relações interespecíficas harmônicas. Mutualismo, que é a associação entre indivíduos de espécies distintas que se beneficiam mutualmente, de forma obrigatória. Temos como exemplo os micro-organismos que se encontram no rumen dos ruminantes e que digerem toda a celulose oriunda dos vegetais que os animais consomem, mas ao mesmo tempo usam o rumen como abrigo. Protocooperação, que é a associação entre duas espécies que também se beneficiam mutuamente, sem estabelecer um grau de dependência obrigatório. Temos como exemplo o pássaro palito, que se alimenta de sanguessugas presentes nos dentes dos crocodilos. Dessa forma, o pássaro consegue alimento e o crocodilo fica livre de parasitas. Comensalismo é a associação entre indivíduos de espécies diferentes, na qual apenas uma das espécies é beneficiada sem haver prejuízos para a outra. Como exemplo, temos a rêmora, que nada junto ao tubarão e se alimenta dos restos de alimentos que escapam na hora da refeição. Outra relação é o epifitismo, que acontece com as orquídeas, na qual a planta vive sobre uma outra, utilizando-se apenas de apoio e sem dela retirar nutrientes e sem estabelecer contato com o solo. Relações interespecíficas desarmônicas. Predatismo possui o papel regulador, manter presas e predadores em equilíbrio. Porém, quando há interferências humanas, ocorre desequilíbrio. Parasitismo é a relação em que indivíduos de uma espécie vivem às custas de indivíduos de outra espécie, retirando alimento e prejudicando-os, onde o parasita é o bionte e o hospedeiro, que é o biosado. Não é desejável a morte ao hospedeiro, mas essa relação desarmônica o torna mais suscetível a outras doenças e infecções, diminuindo seu tempo de vida. Competição interespecífica é uma disputa entre indivíduos de espécies diferentes por algum fator, alimento, espaço, abrigo, etc. Temos como exemplo cobras e gaviões que atacam pequenos roedores. Amensalismo ou antibiose é a relação em que indivíduos de uma espécie eliminam substâncias no meio que prejudicam ou inibem o crescimento ou a reprodução de outras espécies com as quais convivem. A exemplo disso, temos a substância penicilina, que é produzida pelo fungo Penicillium e atua na inibição do crescimento de bactérias. Após sua descoberta, a penicilina foi isolada e se tornou o primeiro antibiótico, salvando milhões de vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Esclavagismo ou sinfilia é a relação em que uma espécie se beneficia do trabalho de outra, que é prejudicada.
como no caso do passarinho cuco, e coloca seus ovos no ninho de outras aves para que essas possam chocá-los. Então pessoal, obrigado pela atenção, essa foi nossa videoaula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo nos comentários, deem um like no nosso vídeo, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para notificação dos nossos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!